Boatos e rumores percorriam o pequeno vilarejo que eu moro. Muitas pessoas comentavam que andar pelas ruas já não era mais seguro, pois ninguém sabia ao certo se as aparições e os ataques que vinham acontecendo em noites de lua cheia eram ocasionados por algum desafortunado que poderia estar embriagado. Alguns moradores acreditavam que poderia ser alguém que gostava de pregar peças, e outros falavam sobre uma criatura que por muitas vezes foi vista e ninguém sabia identificar. Me chamo Estela Pinheiro, tenho 21 anos e moro na cidade de Jacarezinho. Moro em uma vila que fica um pouco retirada da cidade. E o que estarei contando a esse canal aconteceu comigo não faz muito tempo. Foi exatamente no ano de 2020. Muitos boatos percorriam o pequeno vilarejo que eu moro. E muitas pessoas que moram próximo à nossa casa começaram a sair com algumas conversas estranhas, no mínimo sem pé nem cabeça. Falavam que por muitas vezes que durante as noites de lua cheia tinha sido visto algo semelhante a um grande cão negro andando pelos arredores do vilarejo que moro. A partir do momento que essas conversas chegaram até a minha mãe, ela tentou me alertar, mesmo não sabendo se o que o povo falava era verdade. Certa noite, depois de já ter marcado com minhas amigas de nos encontrarmos mais à tarde, lembro-me como se fosse nos dias de hoje. Estava em minha casa terminando de me arrumar e minha mãe estava ao meu lado, me dando conselhos e tentando me convencer a não sair aquela noite. Além de estar caindo uma chuva muito fina, minha mãe temia por minha vida, devido a tantos comentários que ela já tinha ouvido. Depois de ouvir todos os pedidos que ela me fazia para que eu não saísse, falei para ela não se preocupar, que eu sabia me cuidar e que nada de ruim iria me acontecer. Também falei para ela que não me esperasse, pois provavelmente passaria a noite na casa de alguma de minhas amigas. Então, no momento em que eu estava saindo, para deixar minha mãe mais tranquila, falei que tão logo chegasse no meu destino, ligaria para ela avisando. Então, depois de entrar em meu carro e sair na rua, antes de ir em direção ao meu destino, fiquei olhando minha mãe parada na porta de casa e senti um aperto no peito. Parecia que algo me avisava para não sair aquela noite, mas como eu já estava arrumada, não liguei para o sentimento estranho que senti e segui meu rumo. Como a rua que moro é de chão batido, a chuva que caía deixava a rua ainda mais lisa. Isso sem falar nas grandes poças de água e lama que se formavam por toda a rua. E eu dirigia devagar, pois a chuva estava muito forte a ponto de não se enxergar muita coisa à frente. Ainda tinha alguns quilômetros para andar nessa rua de terra, antes que chegasse no asfalto. Mas no momento em que eu dirigia devagar, vi algo andando de a par a rua, e não era uma pessoa. O que vi era um animal grande, e andava como um cavalo, um cachorro ou um bezerro. E no momento em que acionei a luz alta, aquilo parou e olhou em minha direção por alguns segundos. Então depois disso correu para a mata, que acompanhava boa parte da rua. Mas no momento em que aquilo parou, eu não sabia ao certo o que tinha visto. Aquilo parecia ser um enorme cão sarnento. Também parecia ter poucos pelos pelo corpo, e andava sentado sobre as próprias pernas traseiras. Seu rosto era completamente deformado. No mesmo momento que parecia um grande cão, se distorcia com a semelhança de uma pessoa. Depois que aquilo sumiu na mata, eu continuei meu caminho, pensativa e tentando me convencer que aquilo não era o que meus pensamentos me diziam que era. Ninguém acreditaria em mim se eu dissesse que tinha visto um lobisomem na estrada. Meus amigos iriam rir, e eu acreditava que viraria motivo de chacota entre eles. Tão logo cheguei na casa de minha amiga, notei que o movimento estava estranho. Passado alguns segundos depois que me recebeu, ela falou que não iria fazer nada na sua casa. E no momento em que perguntei o porquê, novamente a mesma conversa que minha mãe tinha me falado. Mas desta vez ela falou que seu pai, uma noite antes, viu algo estranho rondando a sua residência, e achando que poderia ser algum ladrão, no momento em que saiu para fora da casa, acabou se deparando com um enorme cão ao redor de sua residência. E quando a perguntei se ela tinha visto esse cão, ela falou que não, mas que seu pai contou como era o animal. Eu não acreditei no que ouvi. Era o mesmo ser que vi na estrada, minutos antes de chegar. Então me despedi de minha amiga e no momento em que entrei no meu carro, liguei para minha mãe e avisei a ela que estava retornando para casa.
Pedi para ela me esperar, pois tinha algo para lhe contar. Então, no momento em que eu fazia todo o caminho, confesso que o medo começou a tomar conta de mim. Olhava para a mata e tinha a sensação que algo estava me acompanhando. Então, em um determinado momento, em que eu estava me aproximando do local onde tinha visto o lobisomem, senti uma pancada muito forte na traseira do meu carro. E quando olhei pelo retrovisor, percebi que o que tinha me acertado não tinha sido outro carro, pois a única coisa que via pelo retrovisor era a escuridão da estrada. Foi então que não demorou muito para que eu percebesse que algo estava andando ao lado do meu carro e estava me acompanhando boa parte do caminho. Não sabendo o que fazer, acabei tomando a decisão de jogar o meu carro sobre a criatura, na esperança de afugentar aquela fera. Foi então que percebi que não tinha tomado a melhor das decisões. Meu carro acabou derrapando e parou atravessado na rua. Eu não sabia o que fazer, pois estava com muito medo e aflita. Desliguei o carro e tentei ligá-lo por 2 ou 3 vezes, e não funcionava. E não demorou muito para ser atingida por outra pancada em meu carro. Aquele cão do inferno estava tentando de alguma forma me pegar. E quando eu tentei mais uma vez ligar o carro, ele funcionou. No momento em que eu estava pronta para sair daquele local, quando acendi as luzes, o susto que levou me deixou com as pernas moles, a ponto de achar que não iria conseguir sair dali. O lobisomem estava parado alguns metros à minha frente, e eu conseguia ver que se eu não tomasse alguma atitude rápida naquele momento, algo muito ruim poderia me acontecer. Aquela fera estava parada a poucos metros à minha frente. Era possível ver que aquilo se babava muito, e no mesmo momento em que se babava, deixava seus dentes pontiagudos expostos. Seu focinho era alongado, e sua cabeça era de um cachorro totalmente desfigurado. Em seu corpo era possível notar semelhanças, como de uma pessoa, e possuía muitas cicatrizes. Seus calcanhares eram alongados, e possuía como se fosse um esporão, uma unha negra que saía de seu tornozelo, e suas mãos aparentavam ser somente couro e osso com grandes garras. Foi então que tomei a decisão de acelerar o carro, e passar nem que fosse por cima daquela fera. Se aquilo viesse ao meu encontro, a batida era certa. Eu iria passar por cima daquele cão do inferno. Então, no momento em que me aproximei, aquilo saltou sobre o carro. O impacto pela batida foi muito forte, e aquilo acabou caindo atrás do meu carro. Conforme eu me distanciava, eu conseguia ver pelo retrovisor que aquele ser do inferno estava ficando cada vez mais distante. Já não faltavam muitos metros para que eu chegasse em minha casa, e no momento em que me aproximei, já conseguia ver minha mãe me esperando no portão. Eu sabia que meu carro deveria estar com a frente destruída, pois no momento em que eu estava me aproximando de casa, era possível ver minha mãe com as mãos em seu rosto. Tão logo parei o carro e saí para fora, ela me perguntou se eu tinha sofrido algum acidente. Somente a abracei e falei para entrarmos ligeiro. E no mesmo momento que caminhamos até a porta, escutamos uivos que vinham se aproximando cada vez mais. Depois de já estar dentro de casa, trancamos a porta, apagamos todas as luzes e ficamos em silêncio. No momento em que fomos até a janela, tanto eu como minha mãe vimos aquela fera saindo detrás do meu carro, olhando para todos os lados, e depois disso continuou o caminho por toda a extensão da rua, até que sumisse por entre o breu da noite. Então depois disso falei para minha mãe que deveria ter a escutado, e quando a contei pelo que passei, ver o desespero de minha mãe me fez chorar, e me fez repensar os meus atos. E confesso a todos, que se fosse somente comentários, eu jamais acreditaria no que vi. E digo mais, essas coisas só aparecem no momento em que estamos mais confiantes, que tudo isso é só conversa e não acreditamos. Boa noite.